podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral. Hoje com o convidado Ronaldo Bressani, também André Del Fuego e Mauro Damer. Nós costumamos começar, Ronaldo, com... São três blocos. O primeiro bloco nós falamos um pouco das inquietações do momento. Tá? O que está te inquietando, Bressani, nos últimos dias? E queria também falar com você o que você me disse dia desses aí sobre a experiência pós, né, a sensação pós reunião via Zoom ou Skype, né, que você disse que tem enfim, né, tem um impacto aí enfim, queria que você falasse um pouco disso. Seja bem-vindo. Cara, é um clichê já falar isso, acho que muita gente já falou, não vou ser o primeiro, mas nada vai ser igual depois dessa pandemia, né? Nunca tivemos algo parecido na época da hiperconexão, né? Existem alguns componentes nessa pandemia que são semelhantes a uma guerra, mas eu não acho que também seja uma analogia muito acurada, né? Mas a verdade é que nunca aconteceu nada parecido e ainda está longe de acontecer tudo o que vai acontecer, né? Vai acontecer muita coisa ainda. Não começou, na verdade. Nem começou, né? Hoje os Estados Unidos é o primeiro país do mundo, hoje, né? 1º de abril, não é mentira, mas hoje é o primeiro país do mundo a ter 1.000 mortos pela pandemia, no mesmo dia, né? Imagina, 500 só em Nova York. Quer dizer, então a gente nunca nunca viveu uma experiência desse tipo e não seremos os mesmos depois dessa experiência. Acho que muitas coisas vão mudar. Uma delas é justamente os encontros, né? Acho que os encontros vão ser ao mesmo tempo muito mais significativos, muito mais comemorados, muito mais exaltados ou muito mais distanciados, talvez. Talvez as pessoas não se encontrem também depois. Sobre especificamente o Zoom, né? Sobre essa história da gente se encontrar aqui, como a gente está se encontrando agora, nós 4, né? Eu tenho 3 turmas, né, de escrita criativa, né, com mais ou menos 10 pessoas em cada turma, e eu também tive uma turma no mestrado que eu estou fazendo na USP, que tem 40 pessoas, né? E então eu já fiz algumas sessões assim e tal, em que as pessoas se comunicam, conversam, e né, não é só o professor falando. Sim. Mas a sensação que te dá depois que termina, e que a gente vai sentir depois que acontecer esse papo, é muito esquisita, assim, sabe? Porque a gente está falando aqui, vocês estão aí, de fato, embora não de presença, mas virtualmente, então é um fato. E aí quando vocês somem, assim, dá um negócio esquisito, sabe? Porque não é que nem a gente se despedir na frente da mercearia São Pedro. E aí sim, você pega um táxi, você tem uma distância até casa, enfim. Você vê o seu amigo entrando no táxi, dá aquele abraço e tal. Não é a mesma coisa, é de repente um pluft, sabe? Tem um filósofo italiano que... Posso estar errado, talvez se chame Franco Parodi, mas eu posso estar errado. Ele cunhou um conceito chamado pós-história, segundo o qual o virtual começa a influenciar diretamente o real. Né? Ele já diz que a gente já está nesse período histórico já há alguns anos. E se a gente começar a perceber como as fake news elas modificaram mesmo, né, o tecido dos acontecimentos nos últimos anos, né, a gente vê claramente que a gente já vive sob o primado do virtual, né? Então essas presenças virtuais elas são cada vez mais verdadeiras, né? A gente sente elas verdadeiramente, né? Eu até tenho sonhado com isso. E determinantes, não é? Tanto que para os adolescentes o impacto é fortíssimo, porque eles não têm referências de sociabilidade como nossa geração teve, por exemplo. Pois é um impacto fortíssimo e é um impacto que a gente não tem como mensurar, né? Porque nós somos, né? A gente é tiozinho, né? Então a gente é analógico, a gente nasceu no mundo analógico, a gente acompanhou todas as transformações, a gente também não ficou para trás totalmente, né? Pelo menos a gente tenta, né? Mas a minha filha, o meu filho, eles já são nativos digitais, eles já nasceram nisso, né? Mas o que está te inquietando?
Mas o que mais te inquietou nos últimos dias aí? O que mais me quer? Você quer que eu comece por onde? Tem tanta coisa que me inquieta, cara. Muita coisa, né? Muita coisa que nos inquieta, assim. A começar pelo estado de permanente pânico, né? De permanente impermanência, digamos, né? Sim. Permanente Isso que você falou, não é, susto, do né? futuro, de não saber o que vai acontecer. Hoje eu conversei com 2 amigos meus, jornalistas, que um deles andou conversando com alguns médicos sobre como vai ser o impacto para quem é mais velho, na faixa de 80 anos, 70 e tantos. E para essas pessoas, os médicos têm realmente dúvidas se essas pessoas vão poder sair para a rua antes de novembro, talvez dezembro, talvez março do ano que vem, porque isso não vai se resolver tão rapidamente. Não, não vai se resolver mesmo. Assim, eu já tinha alguma ideia do que estava acontecendo, né? Muito porque eu sou paranoico e obcecado por fatos e por informação e tal. Sim, você é um jornalista, né? Eu sou jornalista, mas assim, eu não estava tão ligado sei lá, o carnaval foi agora há pouco. Agora há pouco a gente estava cercado de gente. Eu moro aqui na República, então eu descia, tinha 1 milhão de pessoas em volta de mim, eu não estava nem pensando em vírus, né? Sei lá, vírus é uma coisa chinesa. Ninguém estava pensando, na verdade, né? E só conversando com um amigo meu, Bruno Torturra, que é um jornalista que também é obcecado por esses assuntos, é que é o que me caiu a ficha da gravidade da história, né? Isso foi há mais de 2 semanas, uns 20 dias, né? Eu fui encontrar com ele. Foi antes do show do Fellini, né? No show do Fellini foi na sexta-feira. Que deve ter sido um show onde o vírus correu solto, né? Pois é, porque o Cadão Muita gente mesmo, de né? fora, muita gente de fora. Os 2 focos do vírus foram a Itália e os Estados Unidos, né? A caravana do Bolsonaro trouxe vírus efetivamente para o Brasil, né? Sim. Se é que o Bolsonaro não esteja, inclusive, irradiando vírus nesse momento, né? Ele é um foco de doenças, né? Total. André Del Fuego, o que te inquietou aí, minha cara? E aí, eu ia falar sobre o luto, mas eu vou fazer Vou me aproximar aqui do Bressani com essa história da falta, né? Da falta. Um excesso de falta, né? As pessoas não estão, né? Não tem corpo, né? Na relação, isso faz uma diferença imensa. Eu queria comentar, então, as sequelas do excesso de corpo, ou seja, casamento e quarentena. Então, por exemplo, mas aí na chave da violência, na verdade, que eu queria comentar, eu vi hoje uma matéria sobre a França, que lá também, aqui a gente sabe que aumentou 50%, né, a incidência enfim, de relatos de violência e tal. E lá na Europa, na França, aumentou 30%, e já é um lugar que tem, assim, quase 300 mil casos. Se estima-se que tem quase 300 mil casos e que 20% só é reportado, e que a violência da idade das mulheres de 18 a 75 anos, assim, que é de tudo, desde a violência sexual, a violência contra a vida propriamente. E aí, com esse confinamento, a coisa subiu, e então se fez o seguinte: a mulher, quando os farmacêuticos estão preparados para receber a denúncia da mulher, quando ela vai sozinha até a farmácia. Só pode ir à farmácia ou ao supermercado. O farmacêutico pode receber, enfim, ouvir, né, a confissão dessa mulher e aí, enfim, tomar as providências. E quando essa mulher, porque tem esse marido que não deixa a mulher nem ir sozinha, né, à farmácia, enfim, dependendo do que está acontecendo ali, tem um código para que essa mulher, mesmo ao lado deste homem, se comunique com o farmacêutico para dizer que tem alguma coisa acontecendo. E esse código já existe também na Espanha. E eu acho, assim, imagine tudo isso que está acontecendo em diversas casas, assim, de casal que nunca ficou 8 horas por dia jamais dentro da casa. Sei lá, casamento de não sei quantos anos que os dois trabalham, saem de manhã, voltam à noite, os filhos ficaram na escola, eles se encontram no final de semana, mas com excesso de atividades, eles não ficam entre eles também.
Eu sou casada há quase 30 anos, mas a gente assim sempre foi quarentenado, porque ele é fotógrafo, eu sou escritora, a gente sempre morou, assim, a gente tem horas de voo Como na nós aqui em casa. quarentena, sabe? Assim, solidão compartilhada, sabe? Que eu acho que é o que Solidão a define dois. solidão a dois, que é o casamento ideal, né? Que assim, não precisa da palavra, né? E tá junto e tal, aquela coisa toda. Mas eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, as pessoas estão convivendo, conhecendo o parceiro agora. Então, você pode falar da violência, que é o grau, o limite dessa história, mas coisas pequenas do cotidiano, sabe? Eu fico pensando como é isso. A divisão, por exemplo, que era uma questão a maternagem, né? Dividir a maternagem com o marido, as questões domésticas. E aí eu até jogo isso para vocês. Como é que está sendo aí casamento e quarentena? Ou Mauro, não você... casamento e quarentena? Perfeito, perfeito. Mauro, você que está na casa da namorada, esses dias serviram para, digamos assim, verticalizar a relação? Você está lavando Não, louça? eu tô lavando louça, claro. Não, eu tô lavando louça, cozinhando, fazendo tudo que tem que fazer. Não, o Mauro Não, é foi legal. prendado. É. Não, eu sou acostumado a morar sozinho há muito tempo, né? Então aí puta, eu raramente tive empregada e tal, então eu me viro direito. Mas sabe o que que me chamou a atenção, o que que me incomodou mais, cara, com esse negócio das mortes de Guayaquil, que apareceram os corpos lá e tal no chão. E hoje eu dei um rolê de bike pelo centro e tal, e escapando da quarentena, mas enfim, sem ali passando. E eu vi aquela pessoal que mora no centro, cara, me deu um baixo astral, porque eu tinha dado um rolê há uns 10 dias atrás, e eu tinha achado o centro legal, mais vazio, limpo, o ar limpo, né? Então, sem carros, aquela coisa. A primeira vez foi divertido. Hoje foi meio estranho, depois de ver aquelas cenas de Guayaquil com os corpos estendidos no chão e tal. Ali, eu comecei a entender que no Brasil vai rolar algo dramático nesse ponto, sabe? Ou seja, que tem que ser, e ainda mais com esse governo filha da puta que a gente tem desse cara aí, do Bolsonaro e tal, quer dizer, vai começar a rolar corpo estendido no chão, cara, e aí tá lá os evangélicos tudo reunido, o botequinho ali da São João, ali, das praças ali, que juntam 4, 5 caras, cara que tem uma oficina mecânica ali, que gente a quem o Bolsonaro até fala com eles no senso comum, assim, que diz assim, olha, tem que trabalhar, porque é gente que nunca teve nada do Estado, não tem, quer dizer, está à margem de qualquer garantia do Estado de bem-estar social, quer dizer, não tem porra nenhuma, então o cara tá ali também meio vendido, meio rendido, vamos dizer assim, e, vai ser muito estranho, eu acho, cara, e a gente ainda não, acho que ainda não está vivendo exatamente isso, são 15 dias de quarentena e tal, e a gente ainda está nessas bolhas, assim, um pouco de quem consegue se manter isolado, de quarentena, quem consegue manter algum serviço. Tal. Mas realmente eu comecei a achar que vai chegar uma hora que ou as pessoas vão ir para a rua, loucas, assim mesmo e tal, mas Eu vai ser penso nisso pior. também. Mas não dá para aguentar, entendeu? Se tu não tiver uma liderança política que deu o caminho, que deu o horizonte, assim, as pessoas vão começar a montar suas próprias loucuras, assim, na cabeça, entendeu? Total. Não, E aí eu acho que vai dar morte, cara. Vai ser que nem nos Estados Unidos. Daqui a pouco vai ter mil pessoas morrendo em São Paulo. E eles não têm nada, cara. Ali não tem. Dá para perceber, né? Eu vou passando de bicicleta, assim, meio filmando ali, né? Eu tenho esse olhar, tá sempre vendo personagens, assim e tal. E daí cara, eles vão morrer, cara. Eles vão morrer e não vão conseguir reclamar do Estado, não vão conseguir se organizar para saber por que alguém tem que ajudar eles ali, por que alguém tem que garantir a renda mínima. E esse governo joga com isso, né, cara? Joga com essa perversão, assim, de entender o drama deles, assim, desse setor da população, e saber que eles também não esperam do Estado, então ele vai deixar mesmo, cara, que vai bater Mas é que, Mauro, assim, sabe o que eu acho que vai pesar também? Assim, você está falando lá dos caras da Praça da Sé, esses caras em Guayaquil, mais longe ainda, mas vai começar a morrer gente
pessoas próximas da gente. Ontem morreu um conhecido do meu irmão, 43 anos, jovem, atleta. O cara não durou 2 dias. Assim, eu falei, caralho, assim, e aí é a sensação de que vai se aproximar mesmo, vai começar a acontecer isso, né? Então, essa solidão doméstica também vai ser bastante alterada com o luto que a gente vai ter que atravessar. Uma vez, numa pesquisa, um cara que um nova-iorquino, ele dizia assim, cara, a AIDS nos anos 80 era assim, ó, as pessoas começaram a desaparecer. Então ele dizia assim que tu chegava no trabalho e o porteiro não estava mais, o câmera não estava mais, o roteirista não estava mais. Incomodou hoje, Mauro, sabe o que foi, cara? É que eu tenho saído 2 vezes por semana para ir sobre o supermercado. E hoje eu fiz um caminho um pouco mais longo. E aí eu passei pela Praça da Sabesp ali em cima. E justamente no momento em que a polícia parava para conversar com o senhor, aquele que vende coco, ali em frente à padaria Real, clássico ali, e 2 jovens policiais militares conversando com o senhor e argumentando que ele precisava fechar aquele estabelecimento de calçada dele. E eu não quis ficar ali porque é o mínimo de respeito que a gente tem que ter com as pessoas. Mas ele estava bastante comovido, desesperado, assim, conversando com aqueles 2 soldados, né, policiais ali, e ele dizendo, não, mas eu preciso manter isso aberto, e, enfim, argumentações. E realmente foi a coisa que mais me impactou, porque você vê que muitas pessoas elas ainda não perceberam o risco que elas correm, e a conjuntura da sua rotina, coisa e tal, impede talvez que elas percebam, né, o risco. E enfim, né, que parece que cola mais facilmente nessas pessoas um discurso de vamos enfrentar, haverá mortes. E o que eu fiquei pensando, que acho que é um remédio de cura automática, que é essa tendência que a gente tem a negar as possibilidades, né, trágicas de qualquer situação como essa. Então, isso eu fiquei pensando bastante. Não, só queria lembrar uma coisa antes que eu esqueça. Desculpa, JP, que você falou aí da caminhada aqui no centro, né, Mauro? Eu moro aqui na República, né? E eu também sou ciclista, né? Então eu tenho essa necessidade até de sair para andar e tal. Mas eu não consigo mais fazer isso, porque eu me sinto como se estivesse pecando saindo na rua, sabe? Como se eu estivesse fazendo algo errado saindo na rua. Embora meu corpo precise andar, preciso caminhar e tal, e também preciso ver as pessoas. E tudo isso que você comentou é real mesmo. Fora o fato de que já estou ouvindo relatos de violência rolando aqui, principalmente depois das 6 da tarde, assim. As pessoas não estão saindo, aqui no meu prédio, no Louvre, né, que é perto do Copan, as pessoas não estão saindo mais porque tá rolando uns assaltos já mais violentos mesmo, né? Ao redor dos mercados, assim, já tem um ajuntamento de gente, mercados, farmácias, assim, sabe? Pet shops, você vê 10, 15, 20 pessoas em volta, assim, sabe? Já tá rolando esse movimento, assim, que vai só se intensificar nos próximos dias, né? Legal. Então, João, o que tu nos conta? Então, é uma coisa parecida com isso. Ontem, depois de 15, na verdade 16 dias sem sair de casa, eu resolvi sair para andar, sem ter contato com ninguém, né? Simplesmente andar. E realmente muito, muito louca essa sensação de que na rua só tem entregadores, né? Aquele de bicicleta, de moto, com aquelas mochilas quadradas nas costas. Operários, gente que trabalha em construção. Muito. Porque as construções não pararam. As pessoas que trabalham nas farmácias, empregadas domésticas, enfim. E a constatação mais deprimente disso tudo é que você praticamente não vê nenhum branco na rua, né? O Mariano Marovato recuperou um trecho de uma carta do Manet. Ele teve aqui, o pintor francês, em 1848, com 17 anos. E, enfim, ele se correspondia com a mãe nessa época. E a frase mais célebre dessa correspondência toda
ele observa que pelas ruas vence somente negros e negras, pois os brasileiros saem pouco e as brasileiras menos ainda. Esse apartheid, a estrutura escravocrata que o país desgraçadamente mantém ao longo dos séculos, ela agora está na cara, né? Porque é só você sair na rua e você vê, nós podemos ficar em casa e quem está na rua é quem não é branco, né? A gente ainda tem essa desgraça de... E você pensar que essa epidemia, essa pandemia global, no Brasil, que ela entrou pelos ricos, né? Sim. Ela rapidamente vai virar, de novo, uma máquina de matar pobre e preto, né? É uma sensação de... O Freud tem um nome que ele dá para essa sensação, que é um Unheimlich, né? Que é o estranho familiar, né? Então você vê uma familiaridade quando você sai um pouco na rua e fala, tá tudo normal, tem ônibus, mas é uma familiaridade de sonho, parece que você está sonhando, você olha assim, isso é um sonho, não é a realidade. A minha realidade é aquela que está acontecendo na minha casa, onde só tem que eu moro sozinho, né? E aí você desce, não existe uma outra realidade com pessoas, né? Tipo, hoje eu vi algumas pessoas, porque aqui no meu prédio tem gente que faz comida, né? E uma coisa que é legal é você estimular os mercados próximos de você, né? Os pequenos mercados, né? Por não ficar comprando coisa pela Amazon, por exemplo. Não faz sentido ficar dando dinheiro para uma corporação global agora, né? Você tem que dar dinheiro para quem precisa, né? Você quer comprar livro, compre livro dos sebos, de pequenas livrarias, editoras, pelos sites das editoras e tal. E aí a gente tem comprado comida aqui, né? Quando eu faço comida em casa, mas eu comprei de algumas pessoas aqui. Aí eu desci agora para pegar um pão, que tem um cara que faz um pão aqui. E é muito estranho, que aí você encontra dois, aí os dois ficam já dão uma afastada, assim. Aí chega o terceiro, já dá uma outra afastada. Fica todo mundo numa roda estranha, porque ao mesmo tempo as pessoas estão sentindo uma grande necessidade de se encontrar, né? Nós somos animais gregários, né? Acho que nunca sentimos tão arraigada essa necessidade quanto agora, né? Tanto é que logo antes da quarentena, o Copanzinho, que é um bar aqui atrás, estava absolutamente lotado, estava em chamas. Era tipo o último carnaval antes do apocalipse, né? Vamos lá antes que não possamos mais se encontrar fisicamente, né? E essa sensação ela vai continuar o ano inteiro. Bom, então partindo do realismo e realismo de sonho, fechamos aqui o nosso primeiro bloco do De Modo Geral e vamos para o segundo, onde a conversa fica mais solta. E acho interessante isso que o Ronaldo propôs, né? Somos animais gregários, mas gregários até que ponto? Podcast De Modo Geral. Então, gente, o que você acha aí, André Del Fuego? Isso que você falou, os casais que se desconhecem talvez não estejam tão gregários assim. Sou muito próxima de uma pessoa que está indo para a garagem e fica dentro do carro. Uau. Porque não dá. Porque Troquei eles já minha mulher por um brigavam, carro. eles já brigavam, então... Sim. E uma outra coisa que a gente está sendo obrigado a lidar também é com a ideia do sofrimento e da morte mesmo, né? Assim, essa conciliação com a doença, conciliação com a morte, sabe? E tem uma coisa, o vírus, a gente fala do vírus como algo, assim, esse agente invisível causando tudo isso. O sistema imunológico, ele não deixa de ser invisível de alguma maneira, ele é um sistema, né, inteiro para funcionar e ele também é uma coisa imprevisível. Enfim, figuras tomam diversos, assim, dosagens diferentes, remédios diferentes, depende muito, a resposta sempre é particular, né? Então, vai entrar em choque o nosso sistema imunológico, que a gente tem alguma ideia de como ele encararia uma dessa, com outro agente invisível, assim, são muitas variáveis, são muito imponderáveis, assim, é falta de controle total. E aí, acho que cai por terra também a ideia de que antes disso a gente estava em algum controle, né? Zero controle o tempo inteiro. Mas isso bate na cara. Quando você escreveu A Sociedade da Caveira de Cristal, você levou tantos aspectos assim em conta?
Sociedade da Caveira de Cristal é um livro infanto-juvenil, né? E é um menino de 13 anos, a cidade está em quarentena, o avô dele tem um vírus, o vírus Bola, um vírus mortal, não tem cura, que não atinge as crianças, mas ele é obrigado a ficar em casa, ele não fica doente, mas o avô dele adoece e morre. E aí ele está preso em casa, ele se envolve num jogo, um game online, e lá pelas tantas, numa certa fase, a plataforma deixa de ser o game e passa a ser o sonho. Os amigos que estão em outros lugares, em outras casas, se encontram em sonho. E acontece lá, é o mesmo sonho, porque é uma plataforma de jogo. E eu fiz isso por uma forma técnica, porque eu não conheço nada de game. E sonho, eu poderia enfim, navegar no sonho da forma que eu quisesse. Então eu mudei, fui para o sonho para que eu pudesse escrever com mais liberdade. E aí a vida começa a infiltrar nesse jogo. Ele encontra o avô e descobre que a empresa por trás disso é uma empresa que também está na gênese, no laboratório, que soltou e que liberou esse vírus. E eles conseguem, então, destruir através do jogo, eles conseguem eliminar o vírus. É um livro infanto-juvenil, uma aventura e tal. E eu imaginei um ambiente em que um adolescente ou uma criança tivesse como mundo, não o mundo de fora, mas esse mundo que está dentro de casa. E era um momento ainda que a internet ainda fazia-se como um mundo muito... Agora está muito secado, né? A internet está toda colonizada já, né? Mas eu escrevi, sei lá, em 2009, a internet ainda era uma coisa... Pelos impérios. Você não viu o horizonte ainda, né? Agora a gente já tem montanhas aqui bem cerradas, bem próximas, né? E temos impérios, né, também. E impérios, né? Mas é muito... Eu acabei fui reler, eu nunca faço isso, eu não releio os livros que escrevo, e acho que foi a primeira vez que eu fiz isso, porque eu fiquei interessada em que lógica da imaginação que estava ali para resolver, e claro, resolveu de um jeito juvenil mesmo, né? Que é uma história que acaba bem, que não é o caso, né? A gente não tem essa inocência, a gente sabe que não acaba bem. Esse teu livro, que é um best-seller, você tem leitores que leram na época e hoje te escrevem? Sim, eram adolescentes, porque ele foi adotado em escolas e entrou em compras governamentais assim muito grandes, assim, PNBE e o Apoio ao Saber. Então, foram mais de 300 mil exemplares. O Apoio ao Saber eram kits para cada aluno, não era para as bibliotecas. Até hoje eu recebo roteiro que o adolescente escreve em cima dele, vai fazer prova, me pergunta sobre, assim, acho que, sei lá, uma vez por semana, 2 alunos entram em contato, e é um livro que está, sei lá, tem demais, 7 anos, né? 7 anos. E é garoto, assim, que já que lê 3, 4 vezes, passa a madrugada lendo, e depois me encontra para poder conversar sobre isso, assim, uma coisa... E é muito legal, essa é uma hora a gente conversa sobre isso, que é a literatura infanto-juvenil, o prazer que é escrever para este público, para quem o que interessa é a literatura e não a persona, sabe? Não existe... Eu fui um portal por onde passou a história, não interessa como eu sou, o que eu fiz, o que eu penso da vida, nada, interessa o livro, passa abaixo do radar, não tem crítica, não tem aquilo outro, assim, é um troço que... E muitas vezes é a primeira leitura de um ser humano, assim, é incrível. A literatura infanto-juvenil é muito digna, mas isso já indo para outro... Isso é um problema muito bobinho perto do que a gente está. Não, mas é bacana. Não, eu tava pensando um pouco, quando eu estava editando o último de modo geral, que ficou bastante político, né? Que a gente tinha também que colocar um pouco mais das nossas experiências na roda. João, como é que foi teu dia? Conta aí. É impressionante, eles estão ficando muito parecidos, né? Muito iguais. Eu hoje, por exemplo, eu achava que hoje era terça-feira. Eu não achava que era quarta-feira. Os dias ficam cada vez mais curtos. Eu acordo tarde, preparo o almoço, cozinho, lavo a louça, leio alguma coisa, estou escrevendo alguma coisa, já é de noite, acabou o dia. A impressão que eu tenho é que cada vez eles passam mais rápido, o que é uma coisa que eu achava, enfim, me surpreendeu, porque eu achei que eu senti isso hoje ia também, demorar mais, porque não está acontecendo nada, então em tese Sim. o tempo se alarga, né? Mas não, ele está se concentrando. Eu estou dormindo muito mais, dormindo como nunca dormi, quando fazia tempo que eu não dormia assim. Então assim, o que eu fiz hoje, eu estou alimentando um diário, que eu acho que é parte de um livro que eu estou escrevendo, e
E não muito mais que isso. E lendo um monte de coisa. Vocês têm ideia do quão sortudos nós somos, de certa forma, né? Eu tenho, totalmente. Isso é Completamente. um privilégio absoluto. Uma torre de marfim com, sei lá, diamante incrustado, assim, é uma experiência na própria quarentena, esse fato de ficar já isolado e de construir uma vida que faça com que isso seja mesmo a realidade diária e tal. Não, privilégio total. Até numa pandemia global, Eu digo como escritores o também. apartheid do Brasil ele se manifesta, né? É classista até nesse momento, né? Aquilo que eu estava falando de andar na rua é muito cruel. Mas afora o sentido de que a gente já sempre esteve em quarentena, né? Porque eu me lembro também, em outros momentos, que eu passei semana inteira dentro de casa, sem sair de casa mesmo, sem botar o pé no elevador, sei lá. E tudo bem, não morri, assim, né? A gente é escritor, então a gente basicamente se diverte porque está sozinho, né? Sim, o problema é a conjuntura, né? Essa Mas tragédia. isso é não saber totalmente quando vai diferente. acabar e quem vai morrer, né? E quantas Isso pessoas vão morrer. é totalmente diferente. Então, como escritores, nós também somos leitores, né? E como leitores, nós somos cada vez mais. Eu, pelo menos, eu sou um consumidor ávido de informação, né? Eu acho que a única dependência química que eu tenho mesmo é de informação, né? E tudo é informação agora, né? A informação ela é imediata o tempo todo, né? Tem aquela frase famosa do William Burroughs, né? Que ele diz que a linguagem é um vírus, porque o vírus ele se multiplica, se replica, ele precisa de um outro hospedeiro, né? planeta. Ele é quase quase um modelo parasitário, né? Porque ele entra num hospedeiro, ele precisa do hospedeiro para se replicar e continuar vivo em outros lugares, sempre, né? Mas agora a gente percebe que não só a linguagem é o vírus, mas o vírus virou a linguagem. A gente só fala disso o tempo todo. Você pega a Folha de São Paulo. Hoje eu peguei a Folha de São Paulo, eu joguei coronavírus lá. Só nas manchetes, cerca de 90% das manchetes era só esse assunto. É o único assunto que tem. Então parece que ele vai corroendo a nossa realidade também de uma maneira que você só fala sobre isso, né? Ele vira o único tema da vida, né? E isso é terrível para escritores, né? Eu tava escrevendo um romance, né? E tudo mudou agora. Eu não consigo mais. Eu comecei a voltar ao romance, até o Cuenca colocou esses dias. Vocês estão conseguindo trabalhar? Vocês estão conseguindo fazer alguma coisa e tal? E eu tinha, semana retrasada, acho que eu tinha mexido um pouco no livro, feito algumas outras coisas, assim, de trabalho. Agora é cada vez mais difícil. Eu olho para o livro e falo, mas acho que esse livro já caducou, assim, acho que tem outra realidade aí. Essa realidade se impôs de uma maneira que é quase como se fosse uma guerra, se estivesse escrevendo em 38, assim. Como é que você vai escrever em 38, né? Sobre qualquer outro assunto que não seja a guerra, né? É um pouco isso, né? Eu lembro até do Salinger, né? É um exemplo que talvez seja esperançoso para nós. O Salinger, como vocês sabem, ele se voluntariou para ir para a Segunda Guerra, né? Estava no dia D, e foi o primeiro judeu, ou quase judeu, ele é meio judeu, a entrar num campo de concentração, entrou em Dachau, né? Dachau. E quando ele entrou em Dachau, ele estava dentro do uniforme dele, de soldado, ele já tinha quase todo o apanhador do campo de centeio, que ele escrevia lá nas trincheiras, né? Ele estava num destacamento que tinha acho que 3.000 pessoas e no final tinha 600, ou seja, ele viu 2.400 companheiros morrerem do lado dele, e ainda assim ele ficava escrevendo sobre o Holden Caulfield encontrando a irmãzinha dele patinando em Nova York, sabe? Como ele conseguia, sabe? Eu acho que é um pouco uma perspectiva que a gente pode ter talvez de um possível escapismo, porque ao mesmo tempo mas é nesse sentido que eu falei do privilégio. De alguma forma, a gente está elaborando, é aquela conversa. O poeta, ele não se importa de sofrer, porque do sofrimento sai muita matéria-prima, né? Mas, Mauro, fala aí o que tu acha aí disso que o Bressani falou. Não, eu acho que cara. Acho que a gente é privilegiado, mas eu ainda tô com essa imagem desses caras que estão negando a realidade, assim. Esse estado de negação, cara, que o Brasil tá, e quer dizer, esse estado de mentira, né? Hoje agora acabou de sair uma nota aí que é publicada pela CNN aí de que
o governo do estado estava pedindo para esconder casos, então já tem não sei quantas mortes a mais, porque o governo, de alguma forma, mandou um e-mail, cara. É um troço tão bagaceiro, assim, é uma gente tão, assim, a gente está tão entregue a esse destino bruto, assim, sem nenhuma capacidade de... Porra, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui vai ter um efeito, entendeu? Assim como a gente está conversando aqui, o mundo inteiro está conversando, entendeu? Então, acho que a gente vai sair daqui diferente, as coisas que vão acontecer. Acho que o comunismo venceu, né? No fundo, a grande lance é que o comunismo venceu, né, cara? O Estado, o comunismo, tudo aquilo que esses caras odiavam, derrotou eles, né? Por um vírus, por uma gripe e tal. Mas mesmo assim a gente está preso, cara, ao nada, né? A uma espécie de passividade histórica, assim, que é diferente, por exemplo, de 68, quando as pessoas iam para a rua, que é diferente da guerra, quer dizer, quando o Hemingway foi para a guerra, quando Salinger vai para a guerra, quer dizer, que guerra que a gente vai fazer hoje, entendeu, cara? Então, tá, daí a gente consegue elaborar, a gente pode escrever uma bíblia aqui sobre, assim, da onde vem o coronavírus, o que está acontecendo, os dados e tal. Mas é bem louco isso tudo, de ter tanta informação, tanta gente falando sobre isso. E aí eu fico me perguntando assim, por que a gente... Enfim, a gente vem falando sobre política, essa tragédia brasileira que a gente vive hoje, a gente dá risada, né? Mas é uma tragédia mundial, cara. Talvez é uma maior tragédia de um país no pós-guerra, né? Assim, nenhum país desde o pós-guerra teve um presidente tão inepto assim para liderar uma economia tão grande, tão importante, e que vai implicar em tantas mortes, né? Então é uma situação muito... Porra, eu realmente, cara, eu acho que a gente vai acabar no TACAP, entendeu? Porque eu acho que até aqui eu conseguia ver, até o colapso eu falava, né? A gente fala isso há um tempo, né? Então, né? Eu via esse colapso, Bom, chegou, né? Tá, e aí, o que a gente faz, cara? Entendeu? O que a gente vai... Então é engraçado, a gente O que a estava gente não falando... via era o vírus, né? O vírus a gente A não via. gente não via e Isso não segue estava não no vendo o horizonte. vírus, né? Assim, Porque tem gente que o diz que ele não existe, colapso né? do sistema, ele sempre falado, alardeado, mas a grande verdade é que o sistema capitalista ele se renova, né? Ele dá um jeito de se recalibrar. E agora você tem uma situação inusitada, um caso fortuito, como se diz, que abala completamente tudo. Então, eu acho que mesmo um regime socialista, digamos assim, mais justo, ele não escaparia, né, dos questionamentos que esse tipo de impacto coloca. Evidentemente que essa coisa da concentração absurda, que nunca se viu na história, tanto poder e dinheiro concentrado na mão de tão pouco, né, isso, poxa, entra muito em xeque numa situação como essa, né? Mas, enfim, para se descobrir aí. Agora, a perplexidade, poxa, é isso, né? A gente pode um pouquinho mais do que isso como narradores aqui, né? Porque por isso que eu fiquei com essa vontade hoje de colocar um pouco essa nossa rotina mais em questão, sabe, Mauro? E esse teu passeio aí, poxa, essa relação que você faz, né, com a situação de outros países, poxa, isso é realmente o imediato aqui, que, como vocês disseram, em algum momento daqui a um mês, a gente vai olhar para esse momento e vai ter uma estrada melhor visualizada para poder comparar e talvez e não há como saber, né, nosso comportamento seja bem inusitado daqui a 30 dias, né? Enfim, de certa forma, de modo geral, e esse diário que o João Paulo Cuenca está fazendo e outros projetos que várias pessoas estão fazendo, já me convidaram, também já convidei outras pessoas, são nada mais do que registros, né? Garrafinhas que a gente vai jogar no mar, tapar lá com, né, o nosso registro, olha, estou aqui, porque ninguém sabe para onde vai. Nesse sentido, eu estava pensando bastante do quanto as pessoas, do quanto essa possibilidade do choque entre realidade e ficção, né,
quais são os produtos, as consequências disso? E para aproveitar a presença do Ronaldo Bressani hoje aqui, ele fez um jornal que é um projeto que dizia o presidente morreu, como se fosse uma espécie de obituário, e o título era Morre Bolsonaro, eu acho que era isso. E eu me lembro que eu, quando eu li, eu fiquei marcando ali, Bressani, as pessoas mais citadas. E eu me lembro que uma das pessoas mais citadas na época foi o Mourão, né, nos textos que os escritores produziam, enfim. E você acha que essa reunião de textos ficcionais de escritores tão importantes ou conhecidos e desconhecidos do Brasil, isso para o futuro, como você acha que isso vai ter uma leitura? Enfim, isso vai entrar na história? Não sei, cara. Não sei se a gente vai existir na história, né? É muita pretensão também imaginar que a gente vai Isso é continuar verdade. vivo, né? De repente não vai ter nada mesmo, né? Ela foi um registro, talvez, não sei se foi um registro, acho que foi mais uma fotografia de um desejo, assim, sabe? Porque Mas é uma fotografia que fica. então, eu não sei até quanto tempo ela vai durar. Espero que até a morte dele. Espero que essa morte não Porque demore vendeu muito. bem, né? Eu conversei com o Marcelo, ele me disse que foi bem. As pessoas procuraram mesmo, compraram. Então todo lugar que tinha esgotou, né? Eu tenho alguns aqui ainda. Deixa eu pegar aqui. Eu não tenho. Eu colaborei e nunca ganhei. Fica aqui o O pedido. registro. E por sinal, falando com o Inclusive, Marcelo participa Bocelli, aqui ele disse que o teu foi um dos mais legais, João Paulo Cuenca. o O Cuenca meu é termina horrível, aqui, né? né? Eu termino? Não, eu coloquei o texto do Cuenca aqui encerrando o jornal até, porque eu não coloquei nenhum texto meu, só editei aqui. Mas porque o Cuenca foi junto com o texto do Vicente Vilardaga, que foi o único que imaginou que teria uma que o Jair demoraria para morrer, né? Porque acho que todo mundo meio que vocalizou uma vontade de que ele morresse mesmo, que foi a vontade que me deu quando eu fiz o jornal, né? Eu falei, que notícia você gostaria de ler, né? Eu vi uma amiga colocou esse post no Facebook e eu falei, cara, eu queria ler assim, um dia acordar, pegar assim, morre Bolsonaro. Eu queria ler isso no jornal, né? O que é interessante desde que você publicou isso e fez essa antologia e agora é que eu acho que esse sentimento se democratizou, né? Esse ódio ao Bolsonaro, que antes era uma coisa da nossa bolha de esquerda e tal, agora as pessoas estão urrando pela janela e são pessoas que bateram panela contra a Dilma, são pessoas, inclusive, que votaram nele, né? Acho que agora é um sentimento muito mais popular, né? Bom, gente, então vamos aproveitar aqui, vamos passar para o terceiro bloco de modo geral. A ideia é a seguinte, pegar alguma figura dos últimos dias que mereça ser personagem de romance, não importa se protagonista, enfim, testemunha, tá? E aí cada um coloca a sua ideia e a gente discute um pouco e fechamos o podcast, o quarto podcast de modo geral. Podcast de modo geral. Bem, meus caros, retomando aqui, então, a terceira e última parte do podcast de modo geral, que é, como todo mundo sabe, onde nós pensamos personalidades e figuras dos últimos dias que renderiam aí como personagens, heróis, vilões de contos, romances, ficções. Vamos começar hoje, então, quebrando um pouco a corrente tradicional, pelo nosso convidado, Ronaldo Bressani. Cara, eu acho que o grande personagem das últimas semanas, porque eu não sei há quanto tempo já, como o Cuenca disse aí, os nossos marcos temporais foram pro caralho, foram pro brejo, né? A gente não sabe mais quanto tempo já se passou desde que eclodiu a pandemia, né? Para mim parece que foram anos, e o tempo tem acelerado cada vez mais, a gente tem vivendo uma aceleração do tempo como nunca, sei lá,
como eu não percebi na minha história da minha vida, né? Imagina outras histórias. Mas, enfim, um personagem das últimas semanas foi aquele haitiano que chegou e na cara do Bolsonaro falou: Bolsonaro, você acabou, você não é mais presidente, você acabou. E aí ninguém falou mais com esse haitiano, ninguém sabe quem esse cara é, para onde ele veio, e as conjecturas é que ele veio do futuro. E sumiu ali logo depois. Ele sumiu, ele desapareceu, ele veio do futuro, ele nos avisou, né? E talvez não tenha salvado, não sei. Quem é esse haitiano? Vocês têm alguma ideia? André, você que escreve ficção científica também, quem seria esse haitiano? De que futuro ele veio? De uma coisa high-tech africana, de uma África que possa ter sobrevivido em número de pessoas, na verdade, do coronavírus, e ter começado um novo tipo de civilização, e ele viaja até aqui, a gente em plena pandemia ainda. Ele é uma personagem Marvel, então. Mas ele é um super-herói. Eu posso falar do personagem? Sim, total. Acho que o vírus, ainda dentro da ficção científica, o próprio vírus. Eu gosto muito da ideia de que o vírus, por uma questão evolutiva, ele não pode matar o hospedeiro. A MERS, por exemplo, não avançou muito porque ela matava 30% das pessoas. Então, ele estraga, o ebola também, ele estraga, mas ele não pode matar. Então, ele tem que saber. E ele vai, hoje, surgiu um mapeamento no Amazonas do corona que chegou lá, e de São Paulo para o Amazonas, ele tem 11 modificações já. Não se sabe se isso vai ter ainda uma repercussão clínica, pode ter, se ele vai ser mais letal, e não se sabe, mas ele muda de lugar para lugar, de corpo para corpo. E aí, acho que isso dá um belo de um caldo, assim, e age como colmeia, né? São milhares, né? Eu já fico pensando naquela comunicação entre árvores, se não há comunicação entre o vírus, supostamente estaria no meu corpo, com o vírus que está no corpo da pessoa da rua de baixo, sabe? Aquela comunicação pelas raízes, assim. Enfim, eu iria por essa ficção absoluta. Legal, Mauro. Sabe que eu estava pensando agora, estavam falando do haitiano e tal, no fundo ele chamou o Bolsonaro de burro, né? Só que a sorte é que ele estava gravando, né? Se ele não tivesse, ninguém tivesse visto ele chamar o Bolsonaro de burro, o Bolsonaro ia xingar ele, ia ter dito, chamar ele de comunista, qualquer coisa, ia mandar ele embora e tal. Mas eu acho que ele teve essa manha, né, de poder falar de uma forma simples e o Bolsonaro não entender, né? Na hora que ele não entendeu, ele ficou mais burro ainda, né? Porque o cara reforçou e tal. Então é a linguagem, né, cara? É na linguagem que a gente vai encontrar o horizonte dessa porra toda, né? O meu personagem, sei lá, eu fiquei pensando nesse cara que eu vi hoje passando de bicicleta, que saiu de dentro de uma lanchonete dessas bem bagaceira ali da São João, tá, numa quebrada de São João. E sai aquele cara que, como se ele estivesse alheio a tudo isso que a gente está falando, né? E no fundo ele está alheio porque ele sabe que a sobrevivência dele é mais importante do que tudo isso, né? Ele sabe que até o Bolsonaro a burrice do Bolsonaro, a incompetência do Bolsonaro joga um pouco a favor da burrice dele também, da ignorância, do tecido ignorante onde ele vive, entendeu? E a gente também tem que ter um cuidado. Então eu tentaria explorar um personagem por aí, entendeu? Eu tentaria investigar uma espécie de mar de ignorâncias, assim, que esses personagem vive, que esse cara que eu vi ali, né, andando ali e tal. Mas com uma pegada meio Plínio Marcos? Não, eu tentaria, não para enaltecer ou mas para mim entender, entendeu? Nessa ignorância ali, eu acho, entendeu? E eu acho que a ignorância dele é uma ignorância que a gente compartilha ali. Então eu tentaria ver qual o discurso, onde que está esses discursos desse tecido ignorante que a gente vive mesmo, né? Mas aí, João? Então, o personagem, eu acho que o meu personagem da semana, que essa meia semana, seria uma pessoa
que acha que está desenvolvendo os sintomas do Covid-19, que começa a tossir e começa a sentir palpitações e respira mal e tem uma febre e ansiedade, que não é nada, na verdade, ela está panicando, como todos nós, né? Mas é o que o Mauro falou na semana passada, né? Exatamente, eu tô assim também, né? Todo dia eu acho que eu tô doente. E ela vai para o hospital porque ela fica em pânico e ela pega lá, ela não tinha nada e ela pega, ela morre. Ela realmente encontra o seu destino manifesto de cadáver do coronavírus. Muito Seria bom. um conto sobre isso. Então, de alguma maneira, assim, mostrar Bom. esse périplo, esse caminho de chegar no hospital e como é que hoje em dia está a entrada do hospital. A gente está pensando nisso, né? Para onde eu vou? Né? Não sei se vocês pensam nisso. Eu penso nisso todo dia. Bem, se eu começar a não conseguir respirar e tossir seco e ter febre, qual é o limite da febre? E para onde eu vou? Qual hospital eu vou? O meu plano de saúde é esse plano que as pessoas estão morrendo no Prevent hospital. Senior, você vai no Prevent Senior? Eu vou no Prevent Senior, eu sou um sênior, evidentemente. Parece que é um plano super bom e tal. As pessoas têm boas resenhas, bons depoimentos sobre o plano, mas é um plano de velhos, né? É um plano da terceira idade. Não vai ter espaço A para você idade lá, mínima, cara. a idade mínima do Prevent Senior é 39 anos. Não, mas é uma Nogales boa tem um. tática. É uma boa tática para o Prevent Senior, porque quanto mais idosos, respirador vai para o mais novo. Se você vai para um lugar que tem mais Verdade, jovens, vai ter muito respirador, é verdade. Prevent Senior, é isso aí. Olha que absurdo. Olha, foi inteligente então, hein? Eu traria para o centro da narrativa o nacionalismo, porque nós ficamos pendendo para o otimismo no último, de modo geral, apesar de todas as considerações bastante graves que fizemos, nós pendemos para um otimismo. E poucos dias depois eu me deparo com leituras e reflexões minhas aí que esse novo mundo que todo mundo está falando bastante essa semana, que surgirá, em termos políticos, eu acho que ele vai ser um mundo mais fechado. E tem uma coisa assim, né? Porque várias vezes, assim, você na ficção ou na poesia, você antecipa situações. E eu tenho trabalhado um pouco, Mauro, também nessa linha, sabe? Quais são os desdobramentos. E isso que eu escutei desses amigos que conversaram com médicos me deixou uma pulga atrás da orelha, porque, de certa forma, eu acho que a gente não vai escapar dessa aí em agosto, né, que seriam os prognósticos aí. Eu acho que a gente vai até o final do ano e, possivelmente, hoje, conversando com o Joca Terron, essa coisa de talvez até um ano, 2, certo? De impacto direto no nosso comportamento, no nosso modo de socialização. Então, eu acho que politicamente isso vai justificar, eu não sei se um retorno de uma extrema-direita, mas mesmo que venha um discurso de centro, social-democrata, racional, de esquerda, sabe? Esses discursos de hegemonia, eles são discursos que vão ter que lidar com uma ansiedade muito grande das pessoas, que é preservar essa situação de urgência que se lança hoje, que é de erguer as fronteiras, gente. Né? Quer dizer, as fronteiras estão erguidas. Né? Vocês acham disso? Não, totalmente, né? Essa semana a gente tem visto vários pensadores falando justamente que o vírus ele já traz essa ideia por si, né, de que ele partiu de um lugar, né? Isso é usado politicamente, né? Um vírus chinês, né? Ou seja, ele veio de um lugar e, portanto, devemos combatê-lo por causa desse lugar que ele veio, né? Ele não estava aqui. Então essa ideia de que ele é um alienígena, né? Que ele veio de fora, que é uma ideia completamente errada, né? Porque nós criamos, a humanidade criou esse vírus, né? Ele é um vírus criado justamente do contato errôneo da humanidade com a natureza, né? Ele é só uma resposta da natureza aos nossos, né? A gente está vendo, na verdade, uma aceleração do que a gente está já prevendo né, em relação ao aquecimento global, por exemplo, né? A gente sempre fica com a brincadeira, vem meteoro, como se o meteoro viesse de fora.
Não, nós somos o meteoro, né? Nós somos o câncer da Terra. Nós somos o câncer da Terra, né? Nós estamos... e a Terra está... Né? A gente pode ver hoje, né? Como o céu está mais azul, como tem muito mais pássaros. Hoje eu estou conseguindo ver estrelas até. Incrível. Né? Ou seja, a natureza está feliz. Né? Ela está regozijando-se com a nossa morte, de alguma maneira. Né? Ou talvez dando um recado, não sei. A natureza é muito mais sábia do que nós. Então, eu concordo sim que vai haver um recrudescimento das fronteiras. Né? Acho que isso já está sendo usado politicamente. O nosso presidente é tão burro que ele nem percebeu que ele tem essa janela de oportunidade, inclusive, né? Que o Orbán já está fazendo lá. O Orbán já fez, porque ele já conseguiu ganhar o Congresso e o Supremo lá na Hungria. O Bolsonaro não, ele brigou com essas instâncias aqui, né? Agora, tem outras instâncias que estão de olho nisso, que são os militares do governo. Todos os militares, a gente já viu esse discurso do Bolsonaro ontem, ele está visivelmente estranho, né? Talvez com algum remédio ali, estava com um rito facial esquisito, né? Não parecia tão à vontade como ele fica, né? Eu acho que ele já está sendo manietado para que, eu não sei, eu gostaria de não ver isso, mas é bem possível que a gente veja aí um golpe desses militares mesmo, que eles estão se vendendo como a única instância, digamos, racional desse governo, né? O Moro e o ministro da Saúde já estão meio saindo, né, lavando as mãos, literalmente lavando as mãos, né, enquanto o outro lava as mãos. Então, talvez eles vejam essa janela de oportunidade que o idiota não percebeu, né? Não sei. Você pode perceber que a água começa a entrar no buraco entre o bolsonarismo e o lavajatismo, né? Quando o Moro se afasta e dá declarações ambíguas e tal, aí o barco vai começar a entrar água, né? E já começou a entrar muita água, né? Sim, ele já começou a se colocar como alguém diferente, né? Que ele percebeu os movimentos aí também de outros direitistas, atores, como o Dória e o Witzel, né? Outros atores da direita, né? Uhum. E a esquerda assistindo a tudo, né? Como sempre, né? Sem nada, sim. Sem nenhuma articulação, né? Nenhuma articulação de confronto mesmo e impositiva, né? A gente não está vendo isso da esquerda mesmo. A esquerda está perdidinha ainda, né? Com esse debate muito interessante aí, que é a ideia do De Modo Geral, a gente acaba aí a nossa 4ª edição do podcast. Agradeço ao Bressani e muito obrigado, então, Mauro, André Del Fuego, João Paulo Cuenca. Até a próxima. Podcast De Modo Geral.